11ª questão. O maniqueísmo, primeiro que regia a sociedade colonial, conserva-se intacto no período da colonização. É que o colono jamais deixa de ser o inimigo, o antagonista, mais exatamente ainda, o homem a abater. O opressor, em sua zona, faz existir o movimento de dominação, de exploração, de pilhagem. Na outra zona, a coisa colonizada, oprimida, espoliada, alimenta como pode esse movimento, que vai ser em transição dos confins do território aos palácios e às docas da metrópole. O colono faz a história. Sua vida é uma epopeia, uma odisseia. Ele é o começo absoluto. O colono faz a história e sabe que a faz. E porque se refere constantemente à história de sua metrópole, indica de modo claro que ele é aqui o prolongamento dessa metrópole. A história que escreve não é, portanto, a história da região por ele saqueada, mas a história de sua nação no território explorado, violado, esfaimado. A imobilidade a que está condenado o colonizado só pode ter fim se o colonizado se dispuser a pôr termo à história da colonização, a história da pilhagem. As ideias presentes no texto têm sido associadas recentemente à perspectiva decolonial. Nessa perspectiva, para a substituição de uma história do colono por uma história do colonizado, a escrita da história deve atender ao seguinte aspecto. Então, no lugar de a gente ter uma história contada pelo colono, né, e obviamente isso, a narrativa que se constrói é uma narrativa do interesse do colono, basta a gente ver um exemplo bem prático, né? Quando a gente fala da expansão do Império Romano, né, a gente fala da expansão do Império Romano, né? Então, Roma não invade, né? Roma não conquista por meio de guerras, de batalhas, de massacres, né? Roma simplesmente se expande, né? Esta é a história contada, né? Roma se expande. Agora, quando Roma é invadida, Roma é invadida, né? Então, nós temos aqui dois termos diferentes, né? Expansão e invasão. Obviamente, o termo invasão ele é mais forte, né? Ele traz um sentido negativo, né? Invadir algo que não é seu. Então, a gente vai ter as invasões bárbaras, né? Os territórios romanos sendo invadidos, mas quando Roma invade, na verdade, não é invasão, é uma expansão. Só para a gente ver aqui a diferença, né? De movimentos que são semelhantes, mas contados de maneira diferente, né? Com discursos diferentes, que se refletem em termos, né, diferentes. Então, a história do colono ela é contada, obviamente, né, seguindo os interesses do colono, né, do dominante, né? E a história do colonizado, obviamente, vai trazer um discurso diferenciado, né? Então, vamos lá. Esse discurso diferenciado, uma vez que ela é contado pelo colonizado, né, deve atender ao seguinte aspecto: reforçar a narrativa universal do povo. Não é essa, o objetivo não é de reforçar, porque na verdade um dos objetivos aqui é primeiramente se inserir para depois reforçar, né? Então, se a gente tem reforçar a narrativa universal do povo, a ideia que a gente tem é de que já existe uma narrativa universal que é forte e o objetivo que é reforçar. Não é isso. Fundamentar a função civilizatória da cultura, também não, né? A gente não encontra isso. Considerar a continuidade natural das fronteiras, também não. E a gente vai encontrar exatamente a opção correta na opção D, redimensionar a compreensão unívoca do invasor, né? Então, a gente tinha aqui apenas uma visão, né? Uma voz, que era a voz do invasor, né? Do colonizador. Então, a gente tinha uma história, a gente tinha narrativas que eram contadas pelos invasores, né? Pelos colonizadores, e um silenciamento daqueles que foram invadidos, daqueles que foram colonizados, né?
Então, essa perspectiva aqui decolonial busca exatamente redimensionar essa compreensão unívoca do invasor, né? Então, redimensionar essa história que é contada utilizando-se apenas da voz do invasor, né? E utilizar agora a voz do colonizado, né? A voz daquele que foi invadido. Então, a opção correta da 11ª questão, a opção D de dado. 12ª questão. O termo declínio da verdade entrou para o léxico da era da pós-verdade, que inclui também expressões agora corriqueiras como fake news e fatos alternativos. Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos, mente de forma tão prolífica e com tamanha velocidade que o The Washington Post calculou que ele fez 2.140 alegações falsas ou enganosas no seu primeiro ano de governo. Entretanto, os ataques à verdade não estão limitados aos Estados Unidos. Pelo mundo todo, ondas de populismo e fundamentalismo estão fazendo com que as pessoas recorram mais ao medo e à raiva do que ao debate sensato. E de fato, pessoal, a gente está vendo isso bastante nas redes sociais, né? No lugar de debates fundamentados em argumentos, a gente tem debates permeados de raiva, né? De grosserias mesmo. Eu gosto muito de um canal no YouTube, Porta dos Fundos, e eles, durante um tempo, eles estavam postando vídeos que tinham como título debates polêmicos, né? Então, debates sobre vacina, sobre homossexualidade. E o engraçado é que nesses debates nós temos um especialista e uma pessoa sem informação na área, né, relacionada ao tema do debate. Então recomendo vocês assistirem esses vídeos. Esses vídeos eles são bastante interessantes e mostram muito bem, né, o nível de debates que a gente encontra na internet e como as pessoas acabam acreditando nisso, né? Pois bem, então vamos lá. Na atualidade, muitas têm sido as formas de questionar e negar verdades instituídas pelo conhecimento histórico. O enfrentamento do declínio da verdade no processo de ensino-aprendizagem da história no espaço escolar está relacionado à defesa do seguinte princípio. Então, pessoal, enfrentar o declínio da verdade, né? Essas pessoas que trazem discursos de negação, né? de negação do conhecimento histórico, negação da ciência mesmo, né? Então, o enfrentamento desse discurso, ele vem permeado de criticidade científica, né? Então, a criticidade científica, ela vem justamente para se contrapor a esse declínio da verdade. Nós temos nas outras opções objetividade empírica. Objetividade empírica a gente pode verificar em discursos que negam o conhecimento histórico, porque objetividade empírica não quer dizer, não tem uma relação direta com o próprio campo científico. Eu posso ter uma objetividade empírica, né, que busca exatamente desconstruir um conhecimento histórico, ou mesmo desconstruir conhecimentos que foram gerados por meio de pesquisas científicas. Eu vou citar um exemplo para vocês, né? Nós tivemos em março de 2018 uma tentativa, né, de um homem voar em um foguete artesanal, né? E o objetivo dele era voar o mais alto possível para mostrar que a Terra é plana, né? Então, no final de 2017, né, a revista Galileu noticiou uma tentativa frustrada, né, desse cara, o Mike Hooks, né, ou Mad Mike, como ele se autodenomina, né? Problemas técnicos acabaram impedindo essa tentativa dele. Depois ele tentou novamente. Esse voo não durou mais que 2 minutos. Ele atingiu aqui uma velocidade de 160 km por hora, chegando a 571 metros de altura. Então, nós temos aqui uma objetividade empírica, né? Ele foi objetivo. Nós temos aqui o empirismo muito latente, né? E o objetivo dele era justamente desconstruir o conhecimento científico, né?
E o que ele disse, né? Ele disse que quando chegou no ápice da decolagem, né? Ele olhou pela janela do foguete e observou um horizonte 100% plano, né? 100% plano. Ou seja, ele não observou nenhuma curvatura da Terra. Logo, nós temos a Terra plana. A tecnicidade metodológica também não é, né, na opção C, e neutralidade epistemológica muito menos, né? A gente não tem, eu particularmente concordo com esse posicionamento de que não existe neutralidade científica, né? Não existe neutralidade no campo científico. Agora, o fato de não existir neutralidade científica não quer dizer que não exista objetividade científica. A gente pode encontrar objetividade no campo científico, né? Mas sem aí a neutralidade, né? Objetividade não é sinônimo de neutralidade. Eu posso desenvolver objetivamente uma pesquisa científica sem ser neutro, né? Então, neutralidade não é sinônimo de objetividade. De qualquer forma, nessa questão 12, o que nós temos aqui é a criticidade científica enfrentando esse declínio da verdade. 13ª questão. A frase abaixo faz parte de um livro didático adotado em escolas em Portugal. De igual modo, em virtude dos descobrimentos, movimentaram-se povos para outros continentes, sobretudo europeus e escravos africanos. É dessa forma, como se os negros tivessem optado por emigrar, em vez de terem sido levados à força. Então vejam só, né? Vejam só. O que nós temos aqui é a afirmação de que os negros, né, teriam optado por emigrarem, né? Ou seja, eles não foram levados à força, né? É o que é encontrado nesse livro em Portugal, a interpretação que é feita desse livro de Portugal, né? Que o colonialismo ainda é ensinado em Portugal. Quem critica é a portuguesa Marta Araújo, pesquisadora principal do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. De setembro de 2008 a fevereiro de 2012, ela coordenou uma minuciosa pesquisa, ao fim da qual concluiu que os livros didáticos do país escondem o racismo no colonialismo português e naturalismo à escravatura. Além disso, segundo Araújo, persiste até hoje a visão romântica de que cumprimos uma visão civilizatória, ou seja, de que fomos bons colonizadores mais benevolentes do que outros povos europeus, né? Olha só a visão crítica que ela tem em relação ao livro didático que traz a perspectiva de que, de fato, o negro, né, ao vir da África, ele estaria emigrando do que propriamente sendo forçado a deixar a sua terra natal. E o curioso é que nós também temos esse tipo de discurso aqui. Com base na pesquisa, a abordagem dos livros didáticos portugueses sobre o colonialismo produz o seguinte efeito social. É exatamente a invisibilização de preconceitos, né? Os preconceitos, eles são silenciados, eles são deixados de lado, né? Eles são apagados, eles existem, mas eles são silenciados nos discursos que são veiculados em livros didáticos, em jornais, em telenovelas, né? Então nós temos aqui que esse tipo de abordagem busca invisibilizar preconceitos, né? Mostrar que os preconceitos eles não existem. E, obviamente, né, a gente sabe, existe, né, o preconceito existe, e a própria pesquisadora portuguesa, Marta Araújo, né, deixa muito bem claro isto. E lembrando, pessoal, alguns poderiam ter marcado outra opção porque estavam considerando o ponto de vista da pesquisadora, ok? Ponto de vista da pesquisadora. O que nós temos aqui no comando é a abordagem dos livros. A abordagem dos livros não busca a superação da memória, nem idealizar resistências, condenar o imperialismo, não. O que a gente tem aqui é a invisibilização de preconceitos. Isso está presente nos livros e é criticado pela pesquisadora, né? Aí você poderia imaginar, a pesquisadora ela estaria condenando o imperialismo, estaria condenando, enfim, né? Mas a perspectiva aqui
é a dos livros didáticos, e o que a gente encontra neles é essa invisibilização de preconceitos. 14ª questão. História para ninar gente grande. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto, pisado, atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Então nós temos aqui o samba enredo, né, da Mangueira, no desfile de 2019. Essa concepção de história é qualificada como, né? Então vamos lá. Determinada concepção de história em que grupos da sociedade brasileira são silenciados e apagados foi criticada pelo samba enredo. Então, que concepção de história silencia, apaga, né, esses grupos da sociedade brasileira? Obviamente, grupos não são grupos quaisquer, né? São grupos que pertencem às camadas mais baixas, né? As camadas mais humildes, né, da sociedade brasileira. Esses grupos são silenciados da própria história. E a opção que nós encontramos que representa bem essa concepção de história é a opção a monumental. Nessa concepção de história monumental, a gente tem aqui a ideia de história que é feita apenas pelos grandes homens, né? E quando a gente fala grandes homens, né, a gente se refere às elites, ao campo político, né? E quanto que aqueles que pertencem, entre aspas, né, ao povão, né, são deixados de lado nessa construção histórica. Os chamados homens comuns do presente, né, eles são deixados de lado, né, nessa construção de narrativas do passado. Então, quando nós temos aí nos versos, né, com versos que o livro apagou, desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, né? Então, de quem é esse sangue que está sendo pisado? Atrás do herói emoldurado. Então, nós temos heróis emoldurados, né, em palácios, em museus, né, pinturas de heróis em instituições públicas, né, enquanto que o sangue daqueles que deram a vida pelo país, né, dos trabalhadores, que não são considerados na construção dessa história, né? E tudo isso é deixado de lado, é silenciado, né? É posto atrás exatamente da moldura, né? Como nós temos aí na letra, né? Tem sangue retinto pisado atrás do herói moldurado. Então, atrás dessa moldura, né, desse quadro, nós temos um sangue que é escondido, que está escondido. Esse sangue representaria exatamente, né, esses grupos da sociedade brasileira que são silenciados, são apagados, né? E aí nós temos mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato, né? Eu quero um país que foi silenciado, né? Eu quero um país que não silencia, que não apaga aqueles que também participam dessa história. Então, essa concepção de história é qualificada como monumental, né? Ela deixa de lado, né, essas pessoas comuns, né, nessa construção da própria história, ok? 15ª questão. A minissérie de televisão Chernobyl atualiza a questão que o cinema moderno vem colocando. Inventor de mundos e testemunha de uma sociedade marcada pela catástrofe, o audiovisual contemporâneo tem, cada vez mais, tentado formular respostas ao seu papel face à violência exercida pelo Estado e instituições, oferecendo aos espectadores uma viagem ao coração de um dos maiores desastres da história, a explosão de um dos reatores da usina nuclear em abril de 1986. A minissérie reconstitui o momento da explosão, a vasta operação de limpeza, a subsequente investigação do acidente e as consequências humanas, políticas e sanitárias que o desastre deixou. Séries como Chernobyl, que
que contribui com a difusão midiática do conhecimento histórico, tem seu potencial pedagógico fundamentado nas seguintes funções. Talvez essa aqui seja uma das mais fáceis, né, de serem respondidas, né? Como nós temos aqui uma minissérie, né, de televisão, então a gente já poderia destacar aqui a opção D, né, publicização, né, tornar público algo, né, que obviamente devido à sua complexidade, né, devido a toda a sua dimensão, né, merece ser tornada pública. E obviamente também, né, sensibilizar as pessoas, né, para os perigos que giram em torno da construção mesmo de políticas, né, que pregam a utilização da energia nuclear, né, uma energia gerada por meios muito perigosos, né, e que, por conta de falhas humanas, que são normais, né, podem ocasionar desastres como esses causados aí em Chernobyl, né? Então nós temos aqui a função de publicização e de sensibilização que pode caracterizar, né, essa série Chernobyl. Isso, listas, o que o senhor propõe para resgatar a dívida da escravidão, deputado? Mas que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida. Não, o senhor não, mas o país escravizou. Olha só. Se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Mas isso aí era uma briga. Quem perdia a guerra... Os portugueses é que faziam o tráfico. Faziam tráfico. Os ingleses mas faziam tráfico e traziam os para cá. negros na costa Também. Eram entregues pelos próprios negros. Mas eles pagavam. Pelo amor de Deus. Pagavam para isso. Que dívida é essa? É uma Nós dívida temos hoje em dia, histórica. eu acho que misturado no Brasil, né? Os Estados Unidos pagou essa dívida, vem pagando. Mas que dívida é essa, meu Deus do céu? Os Estados Unidos faz pergunto isso. então para você, já que o Frei não está aqui. É justo a minha filha ser cotista? Depende se ela for pobre. Não fala aí. Não, mas tem cota para pobre, cota para negro e para índio. Vamos, olha só. O negro não é melhor do que eu e nem eu sou melhor do que o negro. Na Academia Militar das Agulhas Negras, vários negros se formaram comigo. Alguns abaixo de mim, outros acima de mim, sem problema nenhum. Por que cotas? Mas, Por que nos dividir, resumindo, então, o senhor vai terminar com as cotas? Não. Olha, eu não posso falar que vou terminar, porque depende do parlamento. Pelo menos diminuir o percentual. Vai propor? Quem sabe a diminuição do percentual.